Moçada, hoje o criador vai partir numa jornada até a alma do thrash metal. Happy birthday to you, Coma of Souls. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, como sempre faço, peço para você que ainda não se inscreveu, que vá lá, faça a sua inscrição, deixe lá o seu like para que o canal continue aqui fazendo os seus vídeos pesados. E hoje, moçada, bota peso nisso, tá? Porque hoje nós vamos soprar velhinhas para o thrash metal. 35 anos neste dia 6 de novembro, do lançamento desta grande pérola do heavy metal violento aqui. Dá uma olhadinha. Não outro senão o Coma of Souls, do grande creator, o criador, o papa do thrash metal, o grande expoente do thrash metal alemão e também do thrash metal mundial. Grande play, grande sonzeira. Aí vocês vão dizer assim, mas thrash metal, o thrash metal é um movimento importante, né, do heavy metal. Nem todo mundo gosta, né, porque é um movimento, não é assim, não dá pra falar que é um heavy metal extremo, porque tem coisas mais extremas ainda, mas é meio extremado, sim, né. E tem muita gente que não gosta do estilo, mas alguns adoram, né. E independente de gostar ou não, é um estilo importante, não dá para negar, e o Creator é uma banda importante, e chegava aqui nesse grande lançamento em 1990. Né? E vocês devem se lembrar que recentemente nós fizemos uma resenha aqui do Endless Pain, o primeiro disco do Creator, né? O disco de estreia da banda, que estreou em vinil em 1985, e o Endless Pain, então, completou nesse ano de 2025 40 anos do seu lançamento. 5 anos depois, o Creator, e alguns discos depois, o Creator lançou esse aqui. E se traçarmos um parâmetro, né, uma comparação entre o Endless Pain, o primeiro disco, e esse aqui, o Coma of Souls, nós vamos ver uma banda bem mais lapidada, bem mais amadurecida, né, aqui no Creator, que foi uma evolução, uma banda mais evoluída, que foi até uma evolução do próprio thrash metal. Esse disco aqui, ele é sensivelmente diferente daquele primeiro, porque assim, moçada, ó, aquele primeiro disco lá do Creator era um thrash metal bem raiz, né? Ou seja, tinha elementos ali de death, tinha elementos ali de hardcore, de punk, e de heavy metal, é claro, né? Mas era aquele negócio assim, que fez com que o thrash metal recebesse muito público, tá, e tal, mas recebesse também muitas críticas, sabe? Porque as bandas de thrash metal soavam praticamente todas daquele jeito, né, naquela época lá, até mais ou menos a metade dos anos 80. E o que era? Como é que as bandas soavam? As bandas soavam assim daquele jeito bem desenfreado, né, bem rápido, com os vocais declamados, mas quase declamados, né, um pouco mais declamados do que cantados. Então muita gente criticava isso aí, que falava que o estilo era musicalmente nulo, que não tinha muita coisa que explorar, que as músicas eram muito parecidas entre si e cansativas. Então isso aí começou a incomodar algumas bandas. Algumas não deram a menor bola e continuaram fazendo tudo do mesmo jeito, né? Vídeo aí, Possessed, Dark Angel e algumas outras aí, né? Mas algumas já se preocuparam em lapidar mais o seu som e fazer um som mais elaborado, o que evoluiu depois aí para um thrash metal mais elaborado e mais trabalhado. E o Creator foi uma dessas bandas, né, que embarcou nessa aí, que também foi a praia aí de Metallica, de Slayer, de Megadeth, né, o Creator também foi nessa. Então esse disco aqui, ele tem, sim, alguns elementos daquele thrash metal raiz, né, que eu vou falar aqui de algumas músicas que são old school, mas ele já tem um estilo meio diferente, tá? Um thrash metal que às vezes tem algumas passagens lentas, um pouco mais cadenciadas, e mesmo umas passagens rápidas. Tem também algumas variações sonoras e um esmero bem maior aí nas composições. O Creator já mostrava isso já naquele disco, tá? Já mostrava que tinha dava indícios, né? De chegar a esse nível de composições mais elaboradas aqui, porque a banda dava umas variações também naquele thrash metal meio raiz que
que eles tinham lá. E esse aqui mostra bem isso aí, tá? Quanto à formação, a banda tem os mesmos 3 caras que gravaram o Endless Pain, com o acréscimo de um 4º membro, um guitarrista solo, porque aqui o Maio ficou mais com a guitarra base. Então vamos lá, a formação do Creator. Então, como eu já falei para vocês, né? Maio Petrosa na guitarra e nos vocais, né? Mais aqui na guitarra base. Jürgen Vendor Ryle na bateria. E o Rob Fioretti no baixo. Aqueles 3 lá que gravaram o Endless Pain. E aqui tem também a adição de um guitarrista solo, o Frank Blackfire Gotzik, guitarrista alemão que tocava no Sodom, tocou bastante tempo no Sodom, né, outra banda thrash da Alemanha, e entrou aqui para o Creator, um cara então experiente já da cena thrash metal europeia, e fez aqui um grande trabalho aqui com grandes guitarras. Você tem guitarras maravilhosas, com aquelas paletadas incríveis, aquele peso fantástico dos andamentos de guitarra, né? O baixo trovejante e a bateria um arraso total. Esse disco aqui é maravilhoso, moçada. Olha, eu recomendo assim, para você ouvir esse disco aqui, sem preconceito, se você não topa muito thrash. Se você gosta, é uma coisa maravilhosa do outro mundo, fantástica, incrível. Mas se você não vai lá muito com os bofs do thrash metal, esse disco merece sim uma conferida, porque ele tem muita coisa interessante aqui. Ouça assim, meio sem preconceito com o thrash metal, ouça pensando que é um disco de heavy metal, um heavy metal bem pancada, que você vai se divertir com esse play aqui. Porque ele é muito bom, moçada. E aliás, só mais uma coisinha, né? Porque nesse dia 6 de novembro aqui, essa não vai ser a única resenha que vai pintar nossa aqui não, tá? Porque nesse mesmo 6 de novembro, desse mesmo ano de 1990, uma outra banda também alemã fez um lançamento, que foi o Crazy World, do gigantesco Scorpions. E aqui no canal também temos uma resenha dele, né? Então, olha aí, 2 bandas da Alemanha, é claro que com estilos e propostas diferentes, mas cada uma à sua maneira, né? Sendo muito importante para o heavy metal no início dos anos 90. Ali, né? Então, as 2 resenhas aqui nesse dia interessante para o heavy metal alemão e mundial, então. Muito bem, moçada, mas vamos dar uma palhinha, então, aqui no disco, tá? Aqui mais uma olhadinha na capa, né? A capa bem aterrorizante, como costumam ser as capas do Creator, né? A banda aqui atrás e tal, um cenário urbano. E vamos dar uma olhadinha nas faixas aqui, comentando cada uma delas. Olha só, o disco abre com When the Sun Burns Red. É claro que é um soco na cara, um verdadeiro arrasa-quarteirão. Veja só. Tem uma introdução lenta, com um violão e guitarra, violão mesmo, tá? Guitarra acústica. E aí a guitarra plugada, né? Dá aí um solo meio lamentoso, tal, naquele clima meio lento, mas logo ela descamba para uma velocidade maior. E o baixo aqui é um show, tá? Muito peso, uma faixa maravilhosa que já entra aqui, já abre esse disco mostrando o que ele seria, né? Com um thrash metal vigoroso, pesadíssimo, mas bastante elaborado. Segue a ela a faixa título, ó, Coma of Souls, a faixa título do play. Grandes paletadas mesmo, paletadas certeiras, é o thrash metal elaborado, com variações de ritmo, tá? Variações de andamento. Mas aqui, moçada, aqui quem roubou essa música aqui foi o Vendor, tá? Que bateria maravilhosa. Os bumbos aqui numa velocidade alucinante. Um negócio sensacional, não deixando pedra sobre pedra, como é peculiar ao Creator. Grande música, grande faixa, grande composição. A próxima. People of the Line. Não tão rápida, as paletadas aqui fazem o show. Paletadas pesadíssimas e certeiras ao lado de um baixo trovejante. Uma música maravilhosa, um peso sensacional. Moçada, essa aqui é pra você, olha, os riffs aqui, as paletadas são incríveis. Essa não tem jeito de não empunhar a guitarra imaginária, tá? E tem que sacudir a cabeça, viu? Uma faixa maravilhosa que não dá pra ficar indiferente. Grande música, essa People of the Line. A próxima aqui, ó, World Beyond. Essa aqui é o thrash mais old school, bem rápida, com um vocal meio declamado. Essa aqui caberia no Endless Pain, viu? Essa aqui é um thrash bem old school mesmo, que é claro que o Creator não abandonou, né, suas raízes. Continuando.
A próxima, Terror Zone. Começo meio lento, bem pesado, tá? Aí, entremeada aí por um baixo pesadão e umas paletadas, entra uma bateria obscena de bonita. Nossa, fantástica. Aí a música segue cadenciada, meio lentona assim, até a parte do solo, onde ela descamba com uma velocidade bastante alucinante, voltando àquele clima um pouco mais lento que a segue até o seu final. Outra grande música também para ficar nos miolos. A seguinte aqui, moçada, é no lado B, né? Essa aqui fechando o lado A. No lado B, Agents of Brutality. Entra meio lenta, depois ela acelera. Uma grande velocidade e a bateria e o baixo aqui são alucinantes. Moçada, como a sessão rítmica aqui está maravilhosa. É de impressionar. Muita sonzeira de baixo de bateria aqui, as guitarras e o vocal não ficando atrás. Né? Grande faixa também, abrindo o lado 2 do play aqui, que segue com Material World Paranoia. Olha só. Essa aqui, a introdução traz um inusitado e insólito uauá. Insólito, eu digo, porque o uauá não é um recurso muito comum ao thrash metal, né? Mas aqui ele aparece, e aqui, bom, ficou maravilhoso. Eu sou suspeito para dizer, tá? Porque eu adoro o uauá, sabe? Essa aqui é a primeira vez que eu vi, foi assim uma surpresa das mais agradáveis. Grande faixa também, é só um pedacinho, tá? Mas, olha, já vale muito. Grande creator, grande ideia de colocar esse uauá aqui nessa introdução. E a próxima depois aqui, ó, Twisted Urge. Olha só, o timbre das guitarras no começo, sem exagero, lembra um pouquinho o Iron Maiden, tá? É aquele timbre que o Iron Maiden costuma usar. Depois, mas é só por um instante, depois a banda já descamba para um thrash vigoroso e rápido, né? Mas ainda, né, falando um pouquinho do Iron Maiden, tem umas galopadas pro meio quando eles dão umas quebradas no ritmo aí, tá? Uma faixa bem legal também, essa aqui da Twisted Urge. E depois temos Hidden Dictator. O baixo é um grande show na introdução, sabe? Maravilhoso. E depois descamba para uma velocidade bastante grande aqui mesmo, né? Voltando às raízes. Fechando o disco, Mental Slavery. Essa Mental Slavery, veja, também é outra música com um belíssimo andamento, com paletadas certeiras, mostrando todo o acerto, né, que o Creator teve aqui nesse thrash metal mais elaborado que eles desenvolveram nesse play aqui. Moçada, a banda chegava aqui então em 1990, né, bastante solidificada, bastante já difundida, né, bastante integrada ao movimento do thrash metal, do heavy metal mundial. Era uma banda bastante requisitada em festivais e tudo mais, uma grande banda, né? O Creator já tinha crescido muito aqui e já era uma banda que sabia muito bem o que fazer, como fazer, para quem fazer. E, ó, é uma grande banda mesmo, não tem muito o que dizer, uma banda coesa. Aqui os caras já tocando com mais técnica e desenvoltura. Um grande disco, é como eu falei para vocês, tá? Se você adora thrash metal, esse disco aqui é para ser cultuado. Se você não gosta muito, dê uma chance a esse play aqui, esquecendo um pouco o seu preconceito com o thrash metal e ouvindo um heavy metal mais paulado aqui que você não vai se arrepender. Quem conhece sabe o que eu estou falando, quem não conhece tem que dar uma conferida, porque aqui os anos 90 entrando com muita violência e com muita magnificência. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!